Roberto Azevedo, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. Qual o impacto desse tarifaço de Donald Trump para o agro brasileiro? Acho que para o agro brasileiro você tem impacto no mercado americano, você tem impacto no mercado global e você tem um impacto indireto, né? No mercado americano, claramente, como o Brasil foi selecionado para receber uma tarifa adicional de 10% apenas, ele sai em vantagem em comparação com os outros fornecedores que estejam colocando produtos que estejam competindo com o produto brasileiro no mercado americano. Então, ali dentro do mercado americano, nós perdemos competitividade com relação ao produto fabricado, feito nos Estados Unidos, mas ganhamos competitividade ou mantemos com relação aos outros fornecedores. Mundo afora muda muito. Mundo afora vai depender das medidas de retaliação que outros países adotem. Se, por exemplo, os produtos americanos deixarem de entrar, vamos dizer, na Europa, ou deixar de entrar na China por questão, em função das retaliações, evidentemente o produto brasileiro ganha um espaço adicional nesses mercados. Mas há também um impacto indireto, né? Esse a gente não pode ignorar. É o fato de que a inflação mundial vai crescer, a economia global deve desacelerar, e essas coisas não são boas, né? Mas, de uma maneira geral, haverá um impacto e ele não vai ser pequeno, eu penso. Qual a força da OMC hoje para mediar esse tipo de situação? Ela oferece, sobretudo, um foro para essa discussão, né? E ela dá também uma âncora, uma referência de regras, né, que se aplicam. Os Estados Unidos são responsáveis hoje por 8% do comércio mundial. Então, você tem 92% do comércio mundial está entre os outros países, membros da OMC. Então, a gente não pode ignorar a importância de ter uma referência, até para evitar que o comércio mundial desague na lei da selva, né, que não é bom para ninguém. OMC tem a mesma força, o mesmo respeito da comunidade internacional, mais especificamente dos Estados Unidos, do que tinha antes? Não. Claramente, a relevância, os Estados Unidos acabaram de pegar o livro de regras da OMC e jogar no lixo. Né? Todas essas medidas são uma violação patente, né, das regras principais do OMC, inclusive o fato de que você não pode adotar tarifas diferentes para país A, B, C, D. Você tem que adotar tarifa igual para todo mundo. Então, as regras da OMC para os Estados Unidos foram absolutamente ignoradas. Eu espero que os outros países tomem cuidado para não fazer a mesma coisa, para tentar preservar o máximo possível das regras internacionais, porque as regras são o que oferecem estabilidade, e o investidor ele precisa de estabilidade, né? E o investidor somos todos nós, é o agronegócio, é a indústria, é a pessoa física, todos nós precisamos de estabilidade. A OMC oferece isso. Perder esse sistema completamente vai ser um baque extraordinário na economia mundial e negativo. Por que os Estados Unidos estão adotando essa postura hoje na sua avaliação? Eles alegam vários objetivos. Um objetivo de arrecadação. Eles querem subir os impostos nas importações para arrecadar mais dinheiro, porque o país está com um déficit fiscal bastante significativo. E o presidente Trump disse isso várias vezes, né, que ele espera que trilhões de dólares entrem nos cofres do Tesouro em função dessas tarifas mais altas. Outra coisa que ele gosta de reiterar é o fato de que essas tarifas vão promover a reindustrialização dos Estados Unidos, vão trazer fábricas, vão trazer plantas produtivas para dentro do território nacional americano, até para evitar que as tarifas sejam cobradas, né? Como ele fala, se é made in USA, né, se é feito aqui, não vai pagar imposto. Então, produza dentro dos Estados Unidos. E a ideia dele é de que isso trará empregos e gerará, redirecionará a economia americana para um sistema produtivo que vem perdendo espaço já há muitos anos. Trump vem fazendo tudo isso, ignorando na prática a OMC, sem qualquer tipo de referência, ou ele chega a mencionar a OMC quando ele defende esse tipo de atitude lá nos Estados Unidos? Não, ele ignora completamente. A percepção dele
é de que esse sistema pode até ter cumprido seu papel ao longo dos últimos 80 anos, né? Quase, porque ele foi criado em 1947, mas ele está desatualizado, ele não serve mais, não protege os interesses americanos e permite, tudo isso na cabeça dele, né? Na visão do presidente Trump, e permite um tratamento assimétrico nas relações comerciais, onde certos países cobram taxas muito baixas, que é o caso dos Estados Unidos, e outros cobram taxas muito mais elevadas e, de certa forma, então, tirando vantagem dos Estados Unidos, e isso tudo precisa ser revisto, né? E esse sistema, como ele existe, não serve, não funciona. Então, ele ignora completamente. Qual o impacto direto para a população norte-americana? Olha, impacto imediato vai ser aumento de preços, né? Isso não tem a menor dúvida. Sabe que ontem eu estava no supermercado, entrando aqui, fazendo compras. Aí, eu estou nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, eu estava olhando a prateleira e pensando, poxa, isso aqui vai aumentar de preço, isso aqui vai aumentar de preço, isso aqui vai aumentar de preço, isso aqui vai aumentar de preço. Ou seja, o impacto vai ser significativo, não é um impacto pequeno não, porque as cadeias de distribuição, as lojas, os supermercados, eles não vão conseguir absorver o aumento que será provocado por essas tarifas. Então, isso será repassado ao consumidor, isso será repassado ao cidadão americano, o que é um problema sério do ponto de vista político. Por quê? Porque os benefícios dessas medidas que o presidente Trump está adotando, eles só virão daqui a alguns anos, né, na medida em que essas cadeias produtivas se instalem dentro dos Estados Unidos. Isso pode demorar 3, 4, 5, 6 anos, nós não sabemos. E mais do que isso, o benefício vai ser muito localizado. No estado que recebeu aquele investimento, na comunidade que se beneficiou, no trabalhador que conseguiu emprego. Então, esses são os benefícios localizados e ao longo do tempo. Agora, o custo, esse vai ser rápido, vai ser imediato e vai afetar todo mundo, toda a população americana. E isto vai ter, claramente, algum tipo de impacto político na própria popularidade, imagino eu, do presidente, do partido dele, nas perspectivas de reeleição. Bom, o cidadão... reeleição... Pois não. Não, eu só ia complementar reeleição ao qual o Trump não tem direito, que ele já está cumprindo o segundo mandato dele, mas ele fala que há maneiras, eu não sei, de até conseguir um terceiro mandato. Não sei, isso é outra conversa. O cidadão norte-americano está percebendo esse risco de inflação em curto prazo e, mais especificamente, o eleitor de Donald Trump está percebendo isso? Olha, alguns sim, eu acho que a maior parte não. A maior parte ainda acredita na narrativa, ainda enxerga a narrativa e segue essa narrativa. Agora, pergunta para o mercado de capital, pergunta para o investidor na Bolsa de Valores, pergunta para o financiador, para as pessoas que estão no sistema financeiro. Os mercados estão despencando, o preço das ações estão despencando, porque todo mundo sabe que haverá um impacto muito importante, muito expressivo nas empresas americanas, inclusive. A Apple acabou de perder uma fortuna no valor das ações dela, porque o investidor olha para a Apple e diz, nesse ambiente que está sendo desenhado pelo Trump, essa é uma empresa perdedora. Ela depende muito dos mercados asiáticos na cadeia de suprimento delas, né? Isso tudo terá uma ruptura muito clara, muito imediata. Então, os mercados não estão acreditando na narrativa e na visão que o presidente Trump oferece aos Estados Unidos. É fato, então, que o agro brasileiro, em comparação com o agro de outros países, está absorvendo um impacto menor, mas está absorvendo um impacto negativo. Da mesma forma, a inflação que vai começar nos Estados Unidos vai ser exportada para o restante do mundo, inclusive para o Brasil. Então, aí a gente tem dois tipos de prejuízo. Apesar disso, vai ter algum efeito colateral benéfico aqui no Brasil? Olha, o efeito líquido eu acho que é negativo, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. O efeito líquido é negativo. Agora, haverá ganhos pontuais. Como eu disse, alguns produtos, por exemplo, brasileiros podem se beneficiar.
entrando em mercados que vão se fechar para o produto americano. Se a China, por exemplo, parar de comprar soja americana, parar de comprar o milho americano, parar de comprar a carne americana, o ferro, então o Brasil, evidentemente, vai ganhar. Os produtores brasileiros, né, que colocam esse produto no mercado vão se beneficiar. Mas são ganhos pontuais. Eu acho que e haverá esse ganho pontual. E pode ser bastante expressivo, diga-se de passagem. Agora, o efeito líquido para o país, para o mundo, ele, a meu ver, será negativo. A gente estava mostrando uma imagem aqui, ele segurando uma tabela, a China praticando 67% contra os Estados Unidos e ele devolvendo com 34%. Coloca a tabela, por favor, isso. O Vietnã aplicando 90% sobre os Estados Unidos e ele devolvendo com 46%. Pode voltar para mim. Com essa tabela, não acaba justificando a narrativa, embasando pelo menos a narrativa dele, ou o senhor questiona esses números? Não, o número é de um simplismo extraordinário. Aquele número que ele alega, se você olha no topo da coluna, fala tarifas somadas com manipulação cambial, barreiras não tarifárias, etc. A impressão que dá, quando eu vi a tabela pela primeira vez, a impressão que eu fiquei foi, poxa, esses caras fizeram um estudo econométrico extraordinário para conseguir chegar nesse número que seria o equivalente, né? A tarifa equivalente, somando todos esses efeitos, todos esses parâmetros que estão lá em cima da coluna. Mas não é nada disso, o número é simplesmente o déficit comercial dividido pelo volume das importações. Então, é um valor que não representa rigorosamente nada. A única coisa que ele diz é o seguinte: quanto maior for o meu déficit comercial com países que expõem muito para os Estados Unidos, maior vai ser a taxa que vai se aplicar para esse país. Essa é a conta. Inclusive, o Brasil está lá 10%, mas se você fizer a conta que ele acabou de fazer para todos os outros, esse número seria negativo. Ou seja, o Brasil deveria estar recebendo taxas negativas para entrar nos Estados Unidos, deveria estar recebendo um subsídio para colocar o seu produto dentro dos Estados Unidos. Então, esses números não têm nenhuma relação com a realidade econômica, vamos dizer assim, infelizmente. Hoje, tem alguma outra nação com essa mesma postura? A postura americana, você disse? Sim. Eu acho que a noção de livre comércio, de reduzir tarifas, tem sido questionada em vários países, dependendo, inclusive, da corrente ideológica. Fala-se muito mais hoje de política industrial que procura nacionalizar a produção, ter conteúdo doméstico, coisas desse tipo. Existe isso em vários lugares. Mas na dimensão e com a lógica econômica e política dos Estados Unidos, eu não vejo muita gente, não. A lei da reciprocidade aprovada aqui no Brasil, como o senhor enxerga? Eu acho que ela é necessária. Até porque, nesse cenário, inclusive, quase todos os países cogitam eventualmente retaliar, né? A fazer tarifas adicionais, coisas desse tipo, contra importações dos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que deva ser o caminho, eu estou dizendo, mas que muitos falam disso. O próprio Brasil fala disso. Agora, para você fazer esse tipo de medida, para você adotar esse tipo de medida, você precisa ter um instrumento jurídico que o governo brasileiro faça isso. E o que esse projeto de lei faz, ele dá ao governo brasileiro essa capacidade de retaliar, seja na própria área de bens, né, aumentando as tarifas de bens, mas também nas áreas de serviços, de propriedade intelectual, com a possibilidade de quebra de patentes e coisas desse tipo. Então, esse projeto de lei, ele dá ação, vamos dizer assim, para o governo brasileiro, mas ele não necessariamente prejulga a decisão de usar essa munição ou não. Roberto Azevedo, muito obrigado pela entrevista. É um prazer, eu que agradeço.